Com certeza, né, gente? Ser diferente é normal. Então, nós vamos nessa vibe do ser diferente é normal. E hoje nós vamos conversar sobre educação inclusiva e eu estou aqui vestida. Deixa eu até fazer a pose para ver quem vai me conhecer. Ó, minha roupa especial, né? Para quem não conhece, eu vou mostrar aqui, deixa eu compartilhar minha tela rapidinho. Tá aqui a minha inspiração. Para quem me conhece, vai dizer que é literalmente o apelido ou a comparação que mais se aproxima das ideias e do que eu faço. Então, estou aqui de professora maluquinha, do Ziraldo, né? Ícone, com certeza todo mundo já que trabalha na educação já ouviu falar, é alguém para se inspirar, é alguém para nos mostrar que nós podemos ter uma prática diferente daquela tradicional que nós conhecíamos, né? E quando a gente conversa e trabalha, né, na perspectiva da educação inclusiva, a gente tem que pensar ainda mais no como é normal ser diferente, né? Eu sei que ainda há algumas especificidades dentro de algumas deficiências que nos assustam. Eu não vou dizer para vocês que eu sou diferente, eu também, principalmente dentro do autismo, quando é um autismo mais severo, ainda tem condições que nos assustam, que nos trazem uma angústia, vamos dizer assim, o que eu vou fazer, né? Ou mesmo com paralisia cerebral, quando o menino é muito comprometido, ou tem alguma outra deficiência, que o comprometimento dele nos faz olhar e dizer assim, o que eu faço agora, né? Como lidar com essa pessoa? Mas a gente tem que desconstruir na nossa cabeça que o ser normal é ser diverso, né? É ser diferente, é ser diversificado. Hoje, mais do que nunca, nós temos essa percepção socialmente sendo construída, já que nem todo mundo vai conseguir entrar nos padrões e parâmetros que antes tinham se construído como normalidade, né? Então, para que a gente possa sofrer menos, como diz o povo, aceita que dói menos, né? Assim, a gente precisa, então, se abrir para o mundo e se abrir para as novidades. E quando a gente fala de deficiência, muitas vezes as pessoas pensam assim que tem que entender da deficiência para dar conta daquele aluno, mas não, na verdade, nós precisamos conhecer sim um pouco de cada deficiência, e vocês têm lá no portal, né, no AVA, vocês têm aí na disciplina um pouco sobre cada um, vocês vão estudar um pouquinho, principalmente sobre deficiência intelectual, sobre adaptações curriculares, porque a deficiência intelectual é o maior grupo que nós temos, né? Então, quando a gente pensa nas condições de cada aluno, é muito mais da sensibilidade, da empatia e do procurar entender a pessoa humana que está ali, porque muitas vezes a gente chega enxergando a deficiência em vez de enxergar a pessoa humana que está ali. É um aluno, ele é um estudante. E, então, quando a gente para e pensa que ele é um aluno, é um estudante, em algumas questões ele vai sim funcionar como a maioria, tá? Em outras, não. Mas o que é o mais importante? Acolher. E quando a gente acolhe, a gente vai buscar também entender. E você não precisa saber de tudo, você não precisa se especializar, você não precisa se angustiar porque não tem um curso sobre isso, né? Você pode simplesmente chegar para o colega do AE e falar, coleguinha, chega aqui perto de mim. Vem aqui me contar quem é o aluno, como é o aluno, o que ele entende, o que ele faz, o que ele não faz, como eu lido com ele. Não tenham vergonha de perguntar, não é vergonha, gente. Nós que vamos para o AE, geralmente temos essa obrigação, eu vou dizer que é uma obrigação, uma obrigatoriedade, ainda que muitas vezes não acontece, mas é uma obrigação do profissional do AE, entender um pouquinho, pelo menos, de cada coisa, mas a gente também acaba se especializando, assim como eu. A maior parte do meu tempo em escola com educação especial foi com deficiência visual. Eu estou na educação especial desde 2007, mas eu sei Libras desde bem antes. Vou parar de falar data, né? Pra vocês pararem de fazer as contas, olhem para mim e façam como os alunos do ensino médio. Os alunos do ensino médio perguntam assim: você veio para fazer estágio? Eu adoro quando eles perguntam isso. Mas assim, eu já trabalhei a maior parte do tempo com cegueira,
e dentro de cegueira, surdo-cegueira, mas eu também sou intérprete de Libras de muitos tempos, eu mais trabalhei no contexto religioso que na escola, mas também sou intérprete. Então, hoje eu estou no AE de deficiência auditiva, mas a maior parte do meu tempo acadêmico, digamos, acadêmico não, né? Profissional, eu estive em uma sala de AE para deficiências visuais. A gente acaba indo para o lado que se conecta melhor ou aprende melhor, digamos assim, né? Porque muita gente tem dificuldade com Libras, muita gente vai ter dificuldade com Braille. Nós temos aptidões diferentes e cada um vai se conectar melhor com um grupo ou com o outro. Mas a gente geralmente sabe um pouquinho de tudo, né? Ainda que a gente tenha essa especialidade, eu tenho as duas, o que não é comum também, tá? Não imaginem que todo mundo que sabe Libras sabe Braille, porque é completamente diferente, não sabem. Mas não é problema também não saber, né? Mas a maioria vai entender um pouquinho de cada coisa. Então, procure saber, procure entender, tenha empatia, chegue próximo ao aluno, pergunte a ele até onde ele sabe, também é legal, né? Ah, minha disciplina é geografia, até onde você viu geografia ano passado? Como que era com o professor ano passado? Se o aluno fala, né, gente? Se o aluno é surdo, ele vai ter o intérprete, então você chega no intérprete, faz as mesmas perguntas pro surdo e o intérprete vai te ajudar a chegar nele, tá? E hoje nós vamos ver um pouquinho nessa aula online sobre as estratégias e estilos de aprendizagem. Por quê? Dentro do contexto de alunos que nós temos, ainda que o aluno tenha deficiência visual, intelectual, física, qualquer outra coisa, como eu disse, em alguns parâmetros ele vai funcionar igual aos meninos. Então, ele também vai ter, muitas vezes até por conta da deficiência, algumas formas que vão facilitar o aprendizado, enquanto outras não vão ajudar muito. Então, os estilos de estratégias de aprendizagem nos auxiliam a ter uma educação literalmente inclusiva. A educação inclusiva não é aquela que tem um plano de aula para o aluno com deficiência e um plano de aula para o aluno regular, como geralmente a gente ouve que seria. Isso é a educação especial no formato antigo, quando a gente tinha as salas de educação especial que os meninos aprendiam em separado. Ainda que o aluno tenha deficiência intelectual, ou seja, surdo e não saiba ler, ele precise de atividades diferenciadas, tá? Ele tem que estar inserido no contexto da turma, junto com os outros alunos. Então, o professor lá na frente precisa ter estratégias que alcancem também esse aluno. Depois eu vou abrir a minha tela para a gente ver lá dentro da disciplina de vocês algumas estratégias dentro do manualzinho. Por favor, leiam o manual está lá no finalzinho. Baixe no seu computador para você ler, para você recorrer sempre que você precisar. Esse aí, como eu disse, vai falar de adaptações curriculares, vai falar de deficiência intelectual, porque é o maior grupo que geralmente a gente tem na escola e muitas vezes está associado, né? Ah, é autista e tem deficiência intelectual. Ah, ele tem deficiência física e tem a deficiência intelectual. Nem todo aluno que não aprende é deficiente intelectual, tá, gente? Muitas vezes é um atraso no desenvolvimento, falta de ter aprendido lá atrás, em algum momento ele foi empurrado com a barriga, digamos assim, né? Ganhou nota sem ter, a gente sabe que isso acontece, isso é a nossa realidade escolar, principalmente por conta do sistema. Isso aconteceu e muito durante a pandemia, então algumas falhas foram ficando para trás mesmo. Olha, pode acontecer também do aluno não aprender, muitas vezes, por conta da situação financeira da família, né? Uma família com poucos recursos econômicos. Hoje em dia, as escolas, né, principalmente as de tempo integral, tentam diminuir essa possibilidade de acontecer do aluno não aprender por falta de nutrição. Por isso, a merenda da escola é comida. Para quem é novo de profissão ou não parou para pensar, né? A merenda da escola é comida para que se garanta que esse aluno coma e tenha nutrientes o suficiente para também conseguir aprender. A aprendizagem não depende só do intelecto, ela vai depender do emocional. Essa pessoa pode ter tido um bloqueio emocional lá atrás e ela bloqueou a disciplina e não vai aprender mais. Então, assim, é todo um contexto. O ser humano, ele não é simples, ele é complexo. Nós somos complexos. Ainda que no Fundamental 2 vocês têm, vou dizer vocês, porque eu não sou do Fundamental 2, né? Ainda que eu esteja atuando agora no âmbito de Fundamental 2 e ensino médio, a minha formação é de pedagogia, então
seria educação infantil e primeira a quinta, eu não tenho uma especialização em disciplina nenhuma. Então, os professores que têm especialização, né, especialidade em alguma disciplina, o comum mesmo, a gente sabe disso, tem muitas turmas, são muitos alunos, tem que lidar com muitas provas, muitas pautas. Eu sei que não é fácil, e por isso o pessoal do EE está aí para auxiliar, né? Por isso muitos alunos têm cuidador, porque o professor não vai dar conta dele sozinho dentro da sala de aula, junto com todo o contexto que ele tem, 30, 35 alunos, muitas vezes até 40, né? E o aluno com deficiência no meio. Então, o trabalho em conjunto e o trabalho em equipe vai facilitar para que esse aluno também possa aprender junto com os outros. Mas o mínimo que o professor de base, né, o mínimo que o professor regente da disciplina pode fazer por esse aluno é se preocupar em trabalhar com todos de forma diferenciada. Lá no manual tem algumas outras estratégias um pouco mais específicas, mas que também incluem o aluno no grupo, e eu vou mostrar aqui só para a gente correr o olho, né? E é em cima dessas estratégias que vocês vão precisar selecionar uma para trabalhar com o seu aluno, né, para planejar um trabalho com um aluno especial, independente da deficiência. Tá? Você vai olhar para ele enquanto aluno, essa é a ideia. Então, vamos lá. A aprendizagem, ela é um processo dinâmico, né? Em algumas disciplinas, em algumas áreas, a gente aprende melhor, se conecta melhor, daí vem as inteligências, né? Em outras, menos, mas no contexto de cultura educacional e rede que nós temos, organização. E por que eu vou dizer isso tudo? Porque muitas vezes a gente só conhece a nossa realidade, acha que tudo é só daquele jeitinho ali, né? Mas existem sim redes fora do Brasil, algumas experimentais até dentro do Brasil, que não funcionam nesse sistema que a gente tem de disciplinas em separado, né? De notas, de avaliações tão formais, né? Quem nunca ouviu falar, né? Na Escola da Ponte, que é tão famosa lá em Portugal, que tem um trabalho completamente diferenciado. Aqui no Brasil, algumas escolas têm esse contexto, né? E, inclusive, eu já ouvi de um Instituto Federal que trabalha muito próximo do que é a Escola da Ponte, lá no Sul. Então, assim, mas não é vamos dizer assim, não é o normal, né? São diferentes, mas não é o cultural. Só que muitas vezes a gente fica tão preso nessa cultura escolar que a gente tem, que foi a que a gente estudou e é a que a gente aprende, é a que a gente trabalha, é a que a gente ensina, que a gente não pensa que existem outras diferentes. E as diferentes nos mostram que as diferenças também são interessantes, nos fazem refletir sobre a nossa normalidade, né? Cada aluno, cada pessoa tem as suas características e sua forma de aprender, mas ninguém é estático, né? Não é como escrever em um caderno e fica ali. Os meninos, quando vêm do quinto ano, eles têm lá um número de disciplinas, né? Ele tem língua portuguesa, matemática, ciência, geografia, história, esqueci alguém, acho que educação física. Né? Sendo que a gente sabe que no Fundamental 1, português e matemática tem prioridade. Né? Assim, aí ciências, história e geografia são menos aulas. E educação física geralmente é uma só. No máximo duas. Artes, estou esquecendo artes, são 7. Algumas redes, ensino religioso. Mas elas são disciplinas que têm bem menos carga horária. Né? Então, o aluno vem desse contexto em que ele viu pouco dessas outras disciplinas. O contexto do Fundamental 1, até pelas provas, né, PAEBs e tudo mais, os indicadores que nós temos de aprendizagem, elas focam no português e na matemática. Quando chega no quinto ano, no sexto a nono, esse aluno precisa lidar com muitas mudanças. A primeira delas, ter vários professores. Que até então ele tinha um só para a base, né? Muitas vezes, se tem artes, ele tem um para base, um para artes, um para educação física. Quando tem ensino religioso, ele tem um quarto de ensino religioso. Ele tem do ensino fundamental um contexto muito familiar, muito acolhedor, e isso é muito cultural da educação brasileira, tá? Não é que a educação tenha que ser assim, isso é a cultura brasileira, eu vou dizer mais uma vez, né? Isso é cultural na educação brasileira, que seja um ambiente familiar, acolhedor, até porque as crianças estão se separando da família, né? Por um longo período, elas são pequenas, né? A gente entende toda essa questão do socioemocional. Ela sai desse contexto e vai para o sexto a nono, onde os professores entram e saem, entram e saem, entram e saem. Até eu,
quanto intérprete atuante nesse espaço que eu já tive por pouco tempo e vou dizer para vocês que eu não quero voltar. É um entre sai, entre sai, entre sai. O professor muitas vezes não vai lembrar o nome dos meninos mesmo, principalmente das escolas maiores, principalmente quando ele tem turma de sexto a nono e de médio, piorou, né? É cultura do professor com muitas disciplinas, muitas turmas, ser um pouco mais distante, né, dos alunos, já não é mais esse professor acolhedor, esse ambiente familiar, nananana, né? No ensino fundamental 1, ainda que a gente ache que as turmas são cheias, elas não têm tantos, né, não tem a possibilidade de ter tantos quanto do sexto a nono, geralmente segura assim até 30, para que o aluno realmente tenha um aprendizado. Algumas redes conseguem um pouco menos, mas geralmente fica aí até 30 alunos, não passa disso. Até porque existe uma regulação, né, nacional e tudo mais. Então, ele vem para um contexto completamente diferente, que para ele, de alguma forma, vamos dizer assim, frio. Né? Não estou dizendo que vocês são frios, não, tá, gente? Mas é porque a organização da escola em si vai trazer essa estranheza, vai trazer essa frieza. O aluno com deficiência, ele geralmente, a não ser que ele seja um autista que não gosta de toque, vai ser ainda um pouco mais apegado ao professor, ao cuidador, ao intérprete, muitas vezes também, do que o aluno que tinha só o professor lá na frente, porque ele sempre teve alguém acompanhando. Então, ele vem de um contexto onde ele era acolhido, onde ele tinha alguém acompanhando, né? E, de repente, ele tem que lidar com tudo isso de uma vez. Então, professores do sexto ano, por favor, pelo amor de Deus, né? A gente pede como pedagogo, tenham sensibilidade, tenham essa percepção. Esses meninos são pequenos ainda, né? Eles estão iniciando uma etapa nova na vida deles, muito diferente. Não que você tenha que virar e falar, pode me chamar de tio, não tem problema, pode me abraçar. Isso também é legal, mas você não é obrigado a fazer isso, tá? Mas tenha essa percepção de que é um mundo diferente para eles e que eles vão precisar se acostumar. E leva tempo, claro, o ser humano leva tempo para se acostumar, né? Sim. Então, quando a gente percebe isso, né, e esse contexto de como acontece para o outro, de como é a história de vida do outro, a gente fica um pouco mais sensível e consegue perceber melhor, observar melhor e se conectar melhor com as turmas, tá? Principalmente com a pessoa com deficiência. Geralmente ela vai se sentir apartada do grupo, principalmente se ela vier para o sexto ano não acompanhada da turma do quinto, então ela vai se sentir num ambiente completamente diferente, vai se sentir sozinha, que geralmente não vem o cuidador que acompanhou no quinto ano. Porque o que acontece? Muitas vezes nos contextos dos municípios, principalmente os menores, a gente consegue acompanhar o aluno por alguns anos, né? Então, por alguns anos ele vai ter o mesmo professor no AEE, por alguns anos ele vai ter, muitas vezes, o mesmo cuidador quando dá certo, né? Porque isso faz bem para ele vai se sentir seguro. Só que chega no sexto ano, se não muda de rede para estadual, que em muitos municípios menores acontece, mesmo que aconteça no municipal, geralmente não é a mesma escola. Assim, ele já muda de escola. É a escola, como eu digo para o meu filho que tem 10 anos, é a escola dos meninos grandes. Então, é uma escola diferente, um contexto diferente, né? Uma cultura diferente. Para os professores que já convivem com isso, isso é muito natural, mas é lembrar que para os meninos que estão vindo, isso não é natural, tá? A mesma coisa no contexto de quem começou a trabalhar no integral. Se é muito novo para os professores, também é muito novo para os alunos. Essa quantidade de horas, né? A quantidade de disciplinas, é como eu falei na live anterior, gente, o menino tem que lidar com muitas disciplinas, ele não tem só você, tá? Lembre disso também, né? Seja perceptivo, seja sensível, não seja frio como o seu aluno, lembre-se disso. Então, assim, voltando, né? Voltando, foca. Nesse processo dinâmico de aprendizagem, a aprendizagem ela não acontece para todos ao mesmo tempo, nem no mesmo formato. Nem tudo que eu digo, nem tudo que eu mostro, nem tudo que eu faço, todo mundo vai entender, vai perceber no mesmo momento, da mesma forma, com a mesma profundidade, tá? Então, é bem nesse contexto que nós vamos ver aqui as formas de aprendizagem. Além de lembrar que é um processo dinâmico que depende do outro, que é o indivíduo que está recebendo,
nós temos que lembrar que também é um processo contínuo. Muitas vezes o que o professor vai dizer na sala de aula dele durante a disciplina, o menino só vai cair a ficha em casa, vendo um vídeo, vendo uma imagem, ouvindo dos pais alguma coisa, ele vai dar aquele estalo, vai falar, ah, foi aquilo que o professor falou. Tá? Então, ainda que pareça muitas vezes que a gente está falando pro vento e que ninguém está entendendo. Gente, eu tô falando isso e vocês pensam assim, ah, ela não sabe de nada, ela trabalha na educação especial, não. Vou contar para vocês que muitas vezes a gente pega o surdo que não sabe nem Libras. Como que você interpreta uma pessoa que não sabe ler nem escrever? Porque se ele não sabe o mínimo que é Libras, ele não vai saber nem ler nem escrever, tá? E nós temos alunos, e é comum, infelizmente, vou dizer aqui para vocês, que é comum chegar aluno surdo no ensino médio sem proficiência na escrita e na leitura, sem um mínimo, muitas vezes, de leitura e escrita, tá? E se ele não sabe Libras, ele não vai aprender o português, com certeza. Então, é uma falha enorme que acontece na maioria das redes, e isso é normal, não é normal, vamos dizer, é comum acontecer você enquanto tudo quanto é lugar. Então, pense vocês, que é você chegar na frente de uma pessoa em que você deveria estar lá só balançando a mão, pá, e de que adianta você balançar a mão? Ele não sabe Libras. Ah, então é surdo, vamos escrever que ele vai entender. Não, ele não sabe ler. E aí, você faz o quê? Então, eu sei bem o que é falar e é a mesma coisa que está falando pro vento, tá? Literalmente, eu sei o que é isso. Não se preocupe. Eu sinto mesmo que vocês. Então, assim, só que com os alunos é um pouco mais complicado o processo para resolver depois. Para vocês é um pouco mais simples. Pelo menos os meninos estão ouvindo, ainda que na hora não conectem ou estejam viajando na maionese, no mundo da lua, como diz a música, eu vivo sempre no mundo da lua, que nós temos alunos assim, literalmente. Eles ainda, pelo menos, entendem o português e estão te ouvindo no momento que você está falando. Então, assim, muitas vezes essa percepção nossa é porque a gente quer que as coisas aconteçam naquele momento. E muitas vezes não vão acontecer naquele momento. O aluno precisa de tempo para assimilar. Até porque são muitas disciplinas, são várias no mesmo dia. Ele precisa de tempo para se conectar com aquilo ali e construir. Por isso a ideia do construtivismo, né, gente? Também é um processo global, né? A aprendizagem, ela vai dentro do cérebro mexer com muitas áreas, digamos assim, né? Então, por isso a gente fala que quanto mais formas de aprender você utiliza na sua aula, mais possibilidade de sucesso você tem. Porque você vai mexer com mais áreas do cérebro, do corpo, no sinestésico, e aquela possibilidade de aprender vai ser maior, porque ele está conectando de forma mais completa com ele. E é claro que a gente precisa lembrar também, gente, que ainda que a nossa disciplina para nós pareça a melhor do mundo e a mais importante, mesmo que ela seja a mais importante, hoje em dia, o que é que nós precisamos como seres humanos? Vou dizer nem profissionais, mas como seres humanos. Saber buscar informação e saber classificar a informação. Se ela é verdadeira, se ela é falsa, se é uma fonte confiável ou não é. Então, tira da sua cabecinha, se ainda existe nela, a ideia de que o aluno tem que saber tudo que você está ensinando. Não, ele não tem que saber. Vai ter coisa que ele só precisa saber o conceito básico daquilo ali, ele não precisa aprofundar. Porque muitas vezes ele nem vai mais ver aquilo na vida dele. Ele vai ver ali com você, passou daquilo ali, o que é a aplicação prática daquilo ali? Né? Quando ele for lá para o trabalho dele, em que momento ele vai usar aquilo ali? Não é? Por isso a ideia das escolas integrais inteiras é a parte diversificada, né? Para que se prepare esse aluno pro mundo e não somente para disciplinas. Claro que ele precisa saber um bom português, mas tudo aquilo da ortografia, né? Que quando no seu cotidiano você usa aquelas classificações todas. Então, assim, ele precisa saber, porque o sistema diz que ele precisa saber, né? Ele precisa saber pelo menos até a prova. Passou aquilo ali, se não é significativo, se ele não põe em prática no dia a dia, isso não é necessário, por que eu tenho que cobrar novamente? Vamos abrir um pouco a nossa mente, né? Vamos abrir, vamos olhar para o nosso contexto,
pessoal, para a nossa vida prática, e fazer essa análise crítica, isso é ser crítico. Ser crítico não é criticar. Ser crítico é perceber um pouco mais amplo, com a visão um pouco mais aberta as coisas, tá? Então, seja crítico, inclusive com relação à sua disciplina. É um processo pessoal, cada um vai ter seu momento de aprender, o seu tempo de assimilar, tá? E é um processo gradativo, claro. Se o menino não sabe nem o básico do básico, como você quer que ele entenda algo mais específico. Então, muitas vezes a gente parece estar batendo contra a parede ou batendo, dando murro em ponta de faca. É porque, na verdade, o menino não sabe o básico e não vai adiantar dizer assim, ele não sabe o básico, a culpa é do professor anterior, a série anterior, a etapa anterior. Para que eu não continue malhando ferro frio, como eu ouvi hoje um professor dizer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ensinar o básico, então, eu vou sofrer menos se ele não sabe o básico. Eu preciso que ele saiba para entender o que eu estou falando, gasto um tempo ensinando o básico, para depois voltar no que eu estou falando. Né? Por que a gente sofre à toa? O ser humano tem costume de sofrer à toa, né? E também é um processo cumulativo, por isso a ideia do conceito base, o conceito que precisa vir antes. Então, a ideia de estilos de aprendizagem, que, claro, todas as ideias, todas as teorias saíram de alguém que pensou naquilo e colocou no papel, não é verdade? Então, nós temos alguns bonitos aqui que propõem alguns modelos que eu separei aqui, que eu achei bem interessante. Esses bonitos aí tem um modelo que chama VAC, que é visual, auditivo e sinestésico. Esse é o mais básico, quase todo mundo conhece. Tem gente que aprende melhor vendo, tem gente que aprende melhor ouvindo, tem gente que aprende melhor tocando, fazendo. Né? Tem gente que combina. E a combinação também é comum. Eu, por exemplo, se eu estiver só ouvindo, eu não assimilo bem. Eu tenho que estar ouvindo e vendo, ou ouvindo e escrevendo. Aí eu consigo assimilar melhor. Mas se eu só ouvir, as coisas ficam perdidas aí pelo meio, né? Tem gente que de ouvir entende melhor, né? Tem gente que se não estiver fazendo alguma coisa, não sai. Então, cada um tem as suas formas de aprender e essa percepção do como aprender e de como a gente aprende, que é o que a gente chama de metacognição, né? Aprender, é o bonito do aprender a aprender, lá naqueles pilares. É a gente se conhecer o suficiente para saber como a gente aprende a se perceber, se olhar. E, claro, gente, os nossos alunos não vão ter maturidade para fazer isso sozinhos. Eles vão perceber aos poucos, eles vão perceber conforme você dá oportunidades. E você também que tem muitas turmas, muitos alunos, você não vai saber de um por um. Então, como que eu vou fazer para saber o que é que ele dá conta, o que é que ele prefere, como que ele aprende melhor? Por isso a ideia de diversificar os formatos. Uma outra forma de explicar esses estilos de aprendizagem é esse ciclo aí de aprendizagem de Kolbe. Como da outra vez, eu também vou botar os slides para vocês lá, tá? Por isso que eu não fico lendo slide, não. A gente conversa sobre, os slides vão estar lá para vocês terem acesso. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto aqui. Também não tô enxergando. Então, ele diz que existe um ciclo, tá? Para você facilitar que todos aprendam dentro das suas possibilidades, dentro das suas formas de aprender. Então, ele propõe um ciclo que começa com a experiência concreta. Claro que tudo de mais concreto, gente, é mais fácil para o ser humaninho aprender. Você que já sabe a sua disciplina, pensa assim, mas isso é fácil, isso é simples, por que ele não entendeu? Gente, tenham dó, principalmente do profissional do AI, pelo amor de Deus. Gente, eu fiz magistério e pedagogia, pensa o que eu sei de física, nada. Então, e química, eu nunca nem vi. Vou falar igual os youtubers que o meu menino assiste dentro dos jogos, nunca nem vi. Então, aí você fala assim, o aluno precisa aprender, gente, eu que sou adulta, que já passei por isso, não sei. Muita gente já estudou, mas também nem lembra mais, né? Então, tenho dó, né? Pensa assim, né? Talvez ele nunca tenha visto. Eu vou dar uma ajudinha, eu vou explicar para ele o que aquilo quer dizer. Isso ajuda aí muito, tá? Principalmente o pessoal daí. Porque eu, por exemplo, sou muito metida, gente. Eu chego de professor em professor, eu falo, professor, o que você vai trabalhar aí? Aí ele fala assim, não, isso aí é muito difícil. Deixa eu te falar.
Qual que é o conceito-chave? Qual que é o conceito-chave? Aí ele fala o conceito-chave, eu viro e falo assim, nunca nem vi, não sei o que é isso, me explica. Né? Mas nem todo profissional é como eu, tem gente que é mais retraído, né? A gente também tem que pensar nisso. Então é interessante que você chegue no profissional e diga assim, olha, vamos trabalhar isso assim, assim, pesquisa por esse lado, esse contexto assim é mais fácil, né? Isso aqui eu acho que ele alcança. E aí o que eu geralmente faço é dar uma pesquisada, olho nos livros didáticos e procuro um material diferenciado para poder acompanhar o aluno. Mas como ele passa muito mais tempo com vocês em sala de aula do que com a gente no AEE, e mesmo que a gente queira preparar material, a gente não consegue preparar material num volume tão grande, porque nós não temos um aluno só, né, gente? Eu, por exemplo, tenho 4. 2 no integral e 2 no vespertino, que é parcial. Então, para essa loucura, né? É prova, é recuperação, é material, no AE você não trabalha conteúdo, você tem que trabalhar com materiais diversificados, então é todo um planejamento para 4, então quase que 3 planejamentos para cada um e fora a papelada que a gente tem que fazer. Então, vida de AE também não é tão simples quanto parece, tá? Então, depois da experiência concreta, ele vai dizer que uma observação reflexiva auxilia, né, na aprendizagem, porque você teve a experiência, você fez aquilo aconteceu, você viu acontecendo, e aí você vai observar aquilo de forma que você vai pensar no que você viu. E aí uma experimentação ativa, que é quando aquilo que você viu acontecer, você tenta reproduzir. E por fim, um resumo. Algo escrito, para que você tenha de lembrete. Ninguém tem que lembrar de tudo. A nossa memória tem uma capacidade reduzida, claro. Até porque se a gente não for deletando, o nosso cérebro não vai dar conta. Então, de tempos em tempos, o cérebro deleta aquilo que não é importante, não é significativo e não se concretiza. Por isso a ideia da aprendizagem no construtivismo, tá? Que ela tenha uma base anterior e que ela se conecte com mais formas de aprender, com mais formas de se perceber o mundo e que se conecte com o cotidiano da pessoa. Então, ela vai esquecer, o cérebro não vai segurar aquela informação. Então, segundo Kolbe, tem gente que aprende melhor fazendo, que é durante a experimentação ativa. Tem gente que aprende melhor assistindo, que é quando ele vai fazer a observação reflexiva. Tem gente que aprende melhor sentindo, que é quando ele vai ter a experiência de reproduzir aquela experiência concreta. E tem gente que aprende melhor pensando de forma abstrata. Ele viu acontecer, ou ele experimentou e veio a teoria. Daí vem os nossos gênios, digamos assim, né, da matemática e da física. Nenhum deles pegou na estrela ou na Via Láctea, gente. E de onde que saiu, pelo amor de Deus, o povo da física? Gravitação universal. Como que eles conseguiram ver tanto de leis? Ele nunca foi para ver, né? Hoje em dia nós temos tecnologia para isso, mas quando esse povo inventou essa coisa toda? Eles não tinham tecnologia quase nenhuma, né? Quando disseram que a Terra estava em volta do Sol, a Terra gira em volta dela mesma, a Terra gira em volta do Sol. De onde que ele tirou isso? Então, o pensamento abstrato para ele era tudo na vida, né? O estalo dele não precisou nem de uma experiência concreta para ele fazer aquela percepção toda, foi de uma observação reflexiva. Mas nem todo mundo funciona nesse formato. Né? Ele tem aqui alguns nomezinhos, que é quando se conectam. Então, quem conecta o fazer com o sentir é um estilo acomodativo. A gente não precisa decorar isso aqui. A gente só precisa entender do que é o modelo que ele mostrou, que é um modelo um pouco mais complexo e mais completo que aquele anterior de dizer visual, auditivo e sinestésico, tá? E aí ele vai destrinchar isso, que é um conhecimento interessante. E aqui ele vai mostrar nessas conexões o que dá para ser trabalhado. Então, tem gente que vai aprender melhor agindo e sentindo. Então, ele dá aqui um exemplo, depois vocês leiam com calma, tá? Do que seria, dentro de um contexto, de uma atividade, cada um faria e perceberia melhor. Mas como que a gente trabalha com isso? Eu não sei se vocês já ouviram falar da individualização do ensino. A individualização do ensino, diferente do que possa parecer, não é você fazer muitos planos de aula, um para cada pessoa. Inclusive, isso foi bem entendido errado. Eu já ouvi pessoas dizendo que, na verdade, você tem que ter vários planejamentos para uma coisa só. Não é, tá? Eu dei uma aprofundada, inclusive, porque eu achei muito esquisita a ideia de fazer vários planejamentos para uma aula só. Para mim, ficou assim, mas hein, né?
Então, aí como eu gosto de teoria que vai com o pé no chão, que tenha o pé no chão e que a coisa dê certo na escola, eu procurei saber. O que acontece com a individualização do ensino? A ideia é você ter, desculpa, várias estratégias dentro daquele contexto seu de conteúdo, para que cada um puxe, dentro da forma que ele melhor aprende, aquele conceito que você quer trabalhar, tá? A ideia de individualização do ensino é essa. Então, como a gente sabe, se não sabia, agora sabe, né? Que tem gente que aprende melhor agindo e sentindo. Tem gente que aprende melhor sentindo e observando. Né? Dentro da, da ideia de Kolbe, né? Com aquele ciclozinho ali. Se a gente segue o fluxo do ciclo, nós estamos contemplando todos os nossos alunos, inclusive os com deficiência, né? E de forma inclusiva, sem necessariamente pensar que o aluno com AE tem que fazer uma coisa diferente de todo mundo, e sem dizer, ele não precisa fazer agora. O que eu estou dizendo aqui é o que eu ouço, né, gente? Ele não precisa fazer porque ele não precisa de nota. Depois, de qualquer forma, vai ter que dar média, porque eu já sei que tem que dar média, ele não precisa de prova. Né? Aluno do AE não pode ficar de recuperação. Então, o povo me acha chato dentro das redes, tá? Porque eu sou dessas. Como assim não vai ficar de recuperação? Ele não tem nota, ele fica de recuperação. O que precisa acontecer é literalmente recuperar o aluno. E como que a gente faz isso? Diversificando a nossa avaliação. Então, não se prenda a provas, mesmo que ele não tenha ido bem na prova, praticamente todas as redes funcionam no mesmo formato. 3 avaliações, né? Uma delas sendo prova, as outras 2 não precisam ser. Se você está dividindo a sua nota em 3 avaliações, a do aluno com deficiência pode ter maior peso nas outras avaliações do que na sua prova. Então, ele não tem nota de graça, ele vai participando nas outras questões, né? E ainda que ele não vá bem na prova, as outras 2 vão suprir a nota e ele vai conseguir ter a nota que ele tem, que ele ganhou, que ele produziu, beleza? Então, essa é uma preocupação que eu tenho e que geralmente eu questiono dentro de toda escola que eu vou trabalhar. O que acontece? Quando a gente pensa em deficiência, nem toda pessoa com deficiência dá conta, né? Nós sabemos que tem os que têm muita dificuldade, os que vão precisar do que a gente chama de currículo funcional, que é quando ele não dá conta de conteúdo, o que ele precisa é de apoio para a vida, conhecer dinheiro, saber conviver com as pessoas, né? Ter uma forma de comunicação. Isso existe também, mas não é o grosso, digamos assim, não é a nossa maior parte, não é o nosso maior público. São casos específicos e salpicados. Então, por isso que geralmente eu prefiro trabalhar com o que é maior público. Se a gente der conta do que é maior público, os que são salpicados, a hora que aparecer, vai ter alguém para auxiliar nessa questão, né? Então, aqui as referências, quando vocês tiverem os slides aí no AVA, eu vou deixar. Vocês podem ir atrás, deem uma olhadinha nos sites, pesquisem e não deixem de fazer o planejamento lá no formato de diário. Então, um prazer sempre. Obrigada por me ouvir. Nós estamos por aí.